Ideologia de gênero. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. O PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade número 5668, onde eles exigiam que ideologia de gênero fizesse parte de todo o currículo do sistema educacional brasileiro. Eles diziam que isso era necessário, primeiro, porque não se tratava de uma ideologia, nem mesmo de uma teoria, mas de uma realidade social. E, em segundo lugar, eles afirmaram que isso iria evitar qualquer tipo de discriminação social contra as minorias. O presidente Luiz Fux, ele retirou esse assunto de pauta, não sabemos se ele irá voltar ou não, mas o que temos até agora é que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nesses dias, não irá julgar essa questão. Mas aí fica a pergunta, o que de fato é ideologia de gênero? E por que tanta ênfase nesse tema para as crianças na escola? Isso se dá pelo simples fato de que ideologia de gênero é uma arma para o extermínio da família tradicional, da forma como nós a conhecemos. E por que isto? Bem, para entendermos esse processo, temos que ir para o século XIX, temos que ir lá para Marx e Engels. Eles foram os primeiros a trazer essa discussão. Eles diziam que todos os males da sociedade se davam por causa da propriedade privada, que gerava a divisão de trabalho entre patrão e empregado, aquele que oprime e aquele que era oprimido. E segundo eles, todo este processo ele começou e tinha a sua manutenção na família tradicional, na chamada família patriarcal. Eles afirmaram isso porque se basearam num livro chamado A Sociedade Antiga, escrita em 1877 por um antropólogo norte-americano chamado Lewis Henry Morgan. Ele passou um tempo entre os Iroqueses, lá na América do Norte, e ele começou a trazer estudos que ficaram conhecidos como a origem da família, ou a origem natural da família. Karl Marx leu esse livro, fez alguns apontamentos, e Engels, então, ao ler o livro e ler os apontamentos de Marx, ele escreveu uma obra em 1884 chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele trazia uma tese muito simples. Ele dizia que no passado remoto existia o comunismo primitivo. A sociedade era formada por caçadores e o sistema era matriarcal, porque não existia família. Eles viviam em bandos. Então as mulheres, elas copulavam com todos os homens. E quando elas tinham filhos, ninguém sabia quem era o pai. Então somente a mãe tinha ligação com o filho. Os homens não, eram caçadores e eles não tinham nenhum interesse nisso. Mas a partir do momento em que o homem, segundo Engels, deixou de ser caçador para ser agricultor, ele começou agora a acumular bens e ele passou a ter propriedade privada. Quando isto acontece, segundo Engels, este homem agora, ele deseja que a sua riqueza seja passada apenas para os seus filhos. Foi aí então que ele subjugou a mulher, trouxe a mulher para dentro de casa, a aprisionou e disse que ela só poderia ter filhos dele. Aí temos, segundo Engels, a invenção do casamento, a invenção da família, e isso vai gerar futuramente, segundo ele, a origem do Estado. É por isso que para Marx e Engels, para que o capitalismo fosse destruído, era necessário destruir a família, a base de todo este sistema. Interessante que Lenin, na Revolução Russa de 1917, ele tentou fazer isto, através da força, através da lei e através de políticas públicas, mas ele não logrou êxito. E Stalin, então, quando assume o poder, ele vai retirar isso de pauta e a União Soviética passou a vivenciar a família tradicional conforme nós conhecemos. Mas é no século XIX que nós temos o desejo de exterminar a família e o modo de extermínio era a revolução armada. Essa família deveria ser destruída pela força. É assim que temos o século XIX.
E isto começou a ser desenvolvido nos séculos seguintes. Em seguida, nós temos o século XX, que foi o século da grande crítica ao sistema revolucionário de Marx. Essa crítica ela surgiu a partir da escola de Frankfurt e do filósofo italiano Antonio Gramsci. E aí temos o desenrolar e o aprofundar desta revolução que deveria destruir a família, exterminar a família. Mas diferente do que Marx e Engels dizia, onde esse extermínio deveria acontecer pelas armas, agora esse extermínio deveria se dar por uma revolução cultural, melhor dizendo, uma revolução sexual. E a primeira filósofa que se destaca neste projeto é Simone de Beauvoir, esposa de Sartre, o filósofo existencialista. Ela utilizava os conceitos do existencialismo, que dizia que a existência precede a essência, ou seja, antes de você ser qualquer coisa, você existe, e na sua existência você se constrói da maneira como você quiser. Ela usa a célebre frase: ninguém nasce mulher, torna-se. Esta foi a base de toda a discussão do século XX. E em seguida temos Kate Millett. Kate Millett foi extremamente importante para direcionar toda essa discussão cultural para a ideologia de gênero. E Kate Millett dizia que a destruição da família, essa família patriarcal, essa família tradicional, não deveria se dar pelas armas. Por isso, Lenin havia falhado na União Soviética. Mas a destruição deveria se dar por uma revolução sexual. Era isso que ela dizia. Então, ela escreve um livro que é baseado na sua tese de doutorado, chamado Política Sexual, publicado em 1970, onde neste livro ela vai fazer um estudo da vida subjugada da mulher no século XIX e no século XX. E nesse livro, então, ela propõe a destruição de toda a moralidade cristã à família, com a disseminação de práticas contrárias ao modelo tradicional. Que modelo é esse? O modelo cristão. E que práticas são essas que deveriam destruir todo esse conceito de família tradicional? Ela vai apontar 3. A homossexualidade, o sexo fora do casamento e o sexo na adolescência. Com isto, ela dizia, se destrói aquilo que ficou conhecido como patriarcalismo e família tradicional. Mas nesse mesmo ano de 1970, outro livro muito importante foi publicado, chamado A Dialética do Sexo, um estudo da Revolução Feminista. E isso acontece em 1970. E quem lança esse livro é Sulamita Firestone. Ela foi muito mais ousada e muito mais agressiva nessa questão da família. Ela dizia que Marx errou. Em que sentido? É porque ele não apenas propunha uma revolução armada, mas ele se preocupou muito apenas com a classe de proletários. E Sulamita Firestone vai dizer que devemos também ter uma preocupação com aquilo que ela chamou de classe sexual. E aí, entenda, as mulheres. Então, se para Karl Marx o que importava era apenas a relação entre patrão e empregado, para Sulamita Firestone o que importa é a relação entre homem, dominador, e a mulher, sempre dominada e oprimida. Por isso ela dizia que esses conceitos de masculino e feminino devem ser desconsiderados, porque eles possuem como base a biologia. É a biologia, segundo ela, que determina. E a própria biologia torna a mulher prisioneira. Prisioneira a quê? A concepção, ou seja, ser mãe, e também ter um corpo mais fragilizado. Então, Sulamita Firestone afirma que as mulheres deveriam lutar contra isso, contra essa imposição biológica. E com isso, deveria trazer a libertação da prisão e destino biológico na família e também a abolição dessa distinção cultural entre homens e mulheres.
E não somente homens e mulheres, mas também essa distinção cultural entre adultos e crianças. Isso mesmo. E aí Firestone vai defender uma liberalidade sexual extrema entre adultos e uma liberdade sexual total às crianças. Porque para ela, somente assim, poderíamos retornar a este comunismo primitivo, a esta ordem natural da convivência entre homens e mulheres. Por isso, Firestone dizia que as mulheres deveriam, através dessa construção cultural, se separar da imposição biológica e deveriam, portanto, agir com libertinagem sexual e assim destruir este modelo. Em outras palavras, o que Firestone está dizendo é o seguinte: o que oprime a mulher é esse discurso baseado na biologia. Esse sistema patriarcal usa como legado os estudos biológicos. Então ela disse, então vamos destruir isto e vamos viver apenas uma construção social, uma construção cultural, uma revolução sexual. E nesta revolução vale tudo, incluindo adultos e crianças. E o terceiro e último momento é o século XXI, que na verdade começa na última década do século XX. E citamos aqui, primeiro, a experiência psicológica de John Money, um médico psicólogo. Ele começou a escrever e a pesquisar sobre redesignação sexual, onde ele afirmava que ser homem ou mulher, de fato, como alguns antecessores filósofos afirmaram, é uma construção social. E caiu em seu colo uma situação que para ele parecia ser muito boa, que foi o caso de Bruce Heimer. Bruce Heimer foi uma criança que, quando bebê, passou por uma cirurgia de fimose, mas com isso perdeu o seu pênis. Então John Money viu e disse, agora temos a oportunidade de provar que a ser menina ou menino é uma construção social. Então conversou com os pais, houve autorização e o pequenino Bruce Heimer passou por uma cirurgia de redesignação sexual. Foi-lhe colocado um genital feminino. E Bruce passou a se chamar Brenda e foi criado como uma menina. Mas a experiência foi um fracasso, porque Bruce, agora Brenda, se recusava ser uma menina. Sempre buscava ser um menino. Tanto que quando atingiu a fase adulta, abandonou o nome Brenda e passou a se chamar David Heimer. E é claro que o fim foi muito trágico, porque David Heimer se matou, ou seja, cometeu suicídio aos 38 anos. E toda essa experiência de John Money foi frustrada. Mas foi frustrada apenas para aqueles que enxergam a realidade. Porque os esquerdistas, eles tomaram posse dos conceitos deste médico psicólogo e começaram a criar e aprofundar novas ideologias com relação ao gênero. E eu quero destacar aqui a última filósofa, que é Judith Butler. Ela escreveu um livro na década de 1990 chamado Problema de Gênero. E isto vai influenciar a maneira como a intelectualidade esquerdista, sobretudo as feministas, percebem a questão de gênero. Judith Butler dizia que o conceito de gênero era o único meio de destruir a família tradicional. Era a única maneira, o único caminho. E ela realizava uma crítica contra as próprias feministas. Elas diziam que quando estas feministas elas se colocavam como mulher, elas estavam, na verdade, perpetuando a heteronormatividade. Porque se vendo como mulher, logo você tem o homem, o masculino. E isso servia para manter o status quo. Por isso, ela propõe a substituição do masculino e do feminino, ou da masculinidade e da feminilidade, pelo conceito puro de gênero. Este conceito que não é fixo, mas ele é fluido. É por isso que ela vai dizer que não se deve admitir a existência de homem e mulher,
o que existe na sociedade é relação de gênero. Portanto, não há homem nem mulher, mas apenas esse tipo de relação. Deve-se abandonar o binarismo biológico, homem, mulher, masculino e feminino, e entrar na multiplicidade, na pluralidade de gênero. É por isso que Judith Butler dizia que conceito de gênero não deve ser apenas reconhecido, mas deve existir a promoção desta ideologia por meio das disciplinas das humanidades. Em outras palavras, pela educação. Porque somente assim poderia-se criar o ambiente revolucionário como condição de transformação social. É por isso que, nesse ponto, vamos entender a postura do PSOL, do partido de esquerda. Quando ele, através do discurso de se evitar a discriminação e trazer a realidade à vista dos alunos, das crianças, dos adolescentes, nada disso. O que eles querem, na verdade, é destruir a heteronormatividade, termos que eles usam a partir da última década do século passado. Isso significa dizer a destruição, o extermínio da família tradicional como condição revolucionária. E aí, para concluir, eu gostaria de trazer 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro é que todo projeto da esquerda, como nós vimos neste exemplo específico, ele se desenvolve na longa duração. Longa duração é um termo na história que significa dizer um longo tempo. Então, a ideologia de gênero não nasceu agora, não nasceu neste século, não nasceu no século passado, mas vem ao longo de um grande processo. No século XIX, o extermínio da família pela Revolução Armada. No século XX, o extermínio da família pela Revolução Sexual. E, no século XXI, o extermínio da família pela ideologia de gênero. É um longo processo. E toda a concepção, toda a base do pensamento de esquerda se constrói ao longo de muitos séculos. O segundo ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é que, com base no que nós vimos aqui, todo o discurso da esquerda é dissimulado. Eles trazem uma justificativa que parece plausível, mas não é aquilo. Há algo por trás. Há um elemento oculto que eles omitem para que não seja revelado à sociedade suas verdadeiras intenções. Repito, o pessoal alega: nós queremos que ideologia de gênero faça parte de todo o currículo do sistema educacional brasileiro para evitar a discriminação. Mas nós sabemos que, no fundo, não é bem isso. O que há é um desejo que surgiu lá no século XIX com Marx e Engels. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é como é que uma pessoa que se diz cristã pode defender pautas da esquerda. Não necessariamente essa, mas defende outras. Só que o pensamento de esquerda é como uma rede. Tudo está interligado. Como é que um cristão pode defender estas pautas? Isso para mim é inconcebível. Eu não consigo entender esta posição. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor, compartilhe este vídeo. Se é um conteúdo que você gosta, compartilhe. Passe para outras pessoas. E você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho e faça comentários. Eu prometo que vou responder a você aquilo que você comentar. E você que já é inscrito no canal, dá uma checada, vê se você continua. Se o seu nome desapareceu, vá lá, insista de novo e se inscreva. E sigam-me, se vocês assim desejarem, nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer muito grande tê-los também no Facebook, no Instagram, Twitter. Vai ser muito bom tê-los ali comigo, ok? E até a próxima.